Isaías, capítulo 64. Quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando desceste, muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti! Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo onde nossos antepassados te louvavam foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Isaías capítulo 65. O Senhor diz: Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invoca meu nome, eu disse: Aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente, ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: Não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado. Retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Pois alguém dirá: Não jogue todas fora, algumas ainda estão boas. Assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel,
e de Judá para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão, e meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos para meu povo que me buscou, e o vale de Arcor servirá de pasto para o gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a Deus a sorte e oferecer vinho misturado ao Deus destino? Hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco. Pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal, bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Seu nome será maldição entre meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de planto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construirão, e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras. Pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará da palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído, eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo o que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo que mais temem. Pois, quando chamei, não responderam.
Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado, alegre-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas, quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por ela, todos que a amam e todos que por ela choram. Bebam de sua glória até se fartarem. Como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor: darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira, e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado, com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia, e a todas as terras além do mar que não ouviram falar de minha fama nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens, e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoraram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror.
curta, comente, compartilhe.